Família, atenção, acaba de acontecer agora após as manifestações de ontem, de domingo. Corrupção gigantesca descoberta e uma fraude no sistema também. A pior notícia que o Careca já recebeu em toda a sua vida. Antes, deixa o like, compartilha essa live. Eu já quero aqui agradecer cada inscrito, cada colaborador aí que nos ajudou a chegar até aqui. Estamos em São Paulo, daqui a pouco estamos retornando para Minas Gerais. E aqui de antemão já quero agradecer aí cada um de vocês que nos ajudaram. Infelizmente, pessoal, os áudios aí não ficaram assim, os vídeos, né? Muitos vídeos aí ficaram picotados, né, devido à internet, mas deu para filmar para todo mundo ver aí. E agora vamos ver aqui algumas cenas, algumas imagens aéreas de ontem e até a Rede Globo teve que falar, né? A Globo não conseguiu ficar sem falar. A própria Globo teve que abrir a boca e falar o que aconteceu ontem. Então nós já furamos a bolha e no máximo até quarta-feira essa anistia aí será pautada. Vamos ver aqui algumas imagens aqui de ontem e também falar para vocês aí, não precisa mais fazer Pix, tá, pessoal? Já deu aí para pagar a passagem e deu tudo certinho aí. Então não precisa mais, só vou pedir aqui agora quando tiver outra viagem, tá? Então já quero agradecer aí cada um aí que colaborou aí nos ajudando. Agora preste atenção aqui nessas informações. Já já nós vamos mostrar aqui a Globo falando, mas a gente tem algumas imagens aqui vista de cima, né? Para todos aí acompanharem. Ó, vou colocar aqui, ó, a imagem maior, tirar até aqui a tarja, dá uma olhada nisso aí. Existem aí pessoas que estão dizendo que a direita está fragmentada, está dividida. Isso não é verdade. Nós temos um grande líder. Veja essa imagem aqui, pessoal. Deixa eu tirar aqui para não dar direitos autorais. Eu tava mais ou menos aí, perto do MASP aí, né? Isso aqui deve ter beirado aí umas 700 mil pessoas, pessoal. A USP tá falando em 46 mil, né? 44 mil, se não me engano. Mas eu tava aí, ó, perto do MASP aí. Tinha gente demais, né? Nós fizemos aí em torno de umas 4 lives aí, tá aí no canal. Vocês podem acompanhar as lives aí. E daqui a pouco nós vamos falar aí do esquema que os Estados Unidos já descobriu aí. Vamos aqui ver mais umas imagens aqui, só um minuto. Tem bastante imagem aqui. Tem aqui a fala do Nicolas. 14 horas, Nicolas. Anistia já. Notável mostrando que o clamor popular vai fazer pressão no Congresso Nacional. Parabéns pelo espírito do nosso país, pela nossa liberdade. Vamos juntos. Deputados federais, senadores, 7 governadores, só não tem 8, porque o caso Jair Bolsonaro e o povo, com certeza, vão ganhar. Valeu. Olha isso. Foi gigantesco, pessoal. Gigantesco. Messias Bolsonaro! Jair Messias Bolsonaro! Gigantesco, né? Não tem como vir falar que isso aí deu pouca gente, né? Eles estão desesperados, pessoal. A verdade é essa. Eles estão completamente desesperados. Eu vou ir passando algumas imagens aqui de ontem e vou soltar o áudio aqui para vocês ouvirem aí o que aconteceu, que o Careca amanheceu hoje desesperado ao ficar sabendo que os Estados Unidos da América já descobriu uma tremenda fraude no sistema aí. Você vai saber tudo. Já vai deixando o like, vai compartilhando
Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né, família? Olha aí. Uma verdadeira multidão. Gente demais estava ali no dia de ontem, né? Não adianta. Até a Globo teve que falar. Não teve como. Aí a gente vê aqui uma montagem do Bolsonaro falando sozinho, né? Sem ninguém, sozinho, deputado que falava sozinho, agora essa multidão aí de pessoas, né? É inacreditável a popularidade que só cresce e a do Barbudo que só cai. Então vamos aqui aos áudios aí, enquanto eu vou mostrando algumas imagens aqui, a gente vai a esses áudios bombásticos aí. Vamos ouvir. Meus amigos, a casa tá caindo. E dessa vez não é teoria, não é especulação, não é chute. É informação quente, fresquinha, direto dos bastidores mais obscuros do poder judiciário brasileiro e da justiça norte-americana. Ontem a gente já tinha revelado aqui no canal a bomba de que o caso de Felipe Martins, ex-assessor direto do ex-presidente Bolsonaro, já tem data marcada para julgamento nos Estados Unidos. Porém, a informação de hoje vai deixar gente grande do STF desconfiada de quem vazou informações cabais sobre esse assunto. Pois bem, segundo informações que acabaram de chegar ao meu conhecimento, um ministro da Suprema Corte, isso mesmo, um dos 11 togados, acabou de vazar informação bombástica sobre o desfecho do caso Felipe Martins. Esse ministro abriu o bico para um jornalista muito famoso, e eu vou mostrar esse vídeo daqui a pouco. Gente, tá ficando gostoso demais ver a batata dessa cambada assar. Alguns desses juízes já começaram a correr, como mostramos ontem, pois eles sabem que esse caso Felipe Martins é gravíssimo. Eu arriscaria dizer que é ainda mais grave que o que eles estão fazendo com pessoas do 8 de janeiro. Porque é certo e claro que esse caso vai derrubar ministro do STF que colocou as digitais nesse caso. E outro vídeo que foi gravado agora há pouco do Eduardo Bolsonaro revela informações fresquinhas desse caso. Mostro já já. O doutor Sebastião Coelho fez questão de falar sobre a queda de ministro do Supremo. Derrubará autoridades aqui neste ao país. cargo e será? Derrubará autoridades aqui neste país. Nós temos mais uma informação do relacionamento familiar de uma pessoa da OEA com policiais, que eu estou só deixando a dica, não é? Só deixando uma pista, mas que nós temos bala na agulha, nós temos e muita. Gente, qual nome será revelado após o julgamento de Felipe no ZEUA? Vamos mostrar todos os vídeos bombásticos desse caso. Essa inserção criminosa no sistema de imigração do ZEUA não vai ficar impune. Por isso não sai agora. Já aperte no like e viralize isso para o máximo de grupos de notícias. Vamos fazer pressão para cima deles. Um dos 11 togados da mais alta corte do país. Isso escancara um medo real dentro do Supremo. O medo de que o julgamento de Felipe Martins revele nomes, métodos e ordens que jamais poderiam vir à tona. Um julgamento em solo americano, com regras bem diferentes das brasileiras, onde a verdade pode custar muito mais caro do que uma simples nota de repúdio ou uma liminar de última hora. E o pior, tem ministro que já está sendo apontado como tendo colocado as digitais nessa operação sombria. Em um vídeo que você vai assistir aqui no canal, fica escancarado que estamos diante de um escândalo de proporções maiores que tudo o que já se falou sobre o 8 de janeiro. Esse caso, Felipe Martins, pode ser o estopim para derrubar ministros togados. Sim. E sabe por quê? Porque, diferente de atos populares, esse escândalo envolve ação direta, deliberada e possivelmente criminosa de figuras que deveriam zelar pela legalidade. Porém, usaram isso como arma política contra Jair Bolsonaro, a fim de incriminá-lo e colocá-lo atrás das grades. A inserção criminosa de dados falsos e manipulados no sistema migratório dos Estados Unidos, um território onde a justiça é implacável, não deixa dúvidas de que a punição vem mesmo e a galope. Bastidor, eu não posso contar esse bastidor porque eu não tenho como comprovar, tá bom? Então não vou ser leviano aqui. Mas isso é um peixe bem grandão, bem grandão. Eu vou cifrando e você vai tentando entender aí, tá? Até por juízo, porque eu repito, eu não tenho como confirmar. Então não seria leviano. Mas um peixe bem grandão foi para os Estados Unidos para acertar a adulteração, a falsificação da entrada
do Felipe Martins naquele país. Mas diz que o próprio Peixe foi. Não mandou os lambarizinhos. Não mandou os lambarizinhos. Não, foi o grande Melo em azul para os Estados Unidos, para ele negociar lá o que ia ser feito. Porque esse Peixão queria pôr as mãos no Felipe para gerar mais uma delação. Ou seja, voltando à questão da anistia, ele usaria dos 2.000 presos, dos não sei quanto condenado, né, dos condenados, eu não sei quanto, ele usaria de tudo isso, mais as delações, para contar para o mundo que Bolsonaro é um golpista. Por isso que vai dar merda nessa história do Felipe Martins. Quando é que tá marcado, João? Rapaz, pro dia 9 de abril, Vitória. E aí vem a pergunta que não quer calar. Qual será o nome revelado após o julgamento no ZEWA? Qual dos ministros vai cair primeiro? Quem é o togado que entregou ouro pro jornalista? Será que o Xandão, por mandar prender o Felipe Martins por 6 longos meses, está envolvido no caso? E mais importante, por que motivo o Xandão fez isso? Fez por vingança ou tentativa de pavimentar o caminho para a prisão de Bolsonaro? Olha esse vídeo que acabou de ser gravado agora há pouco. São notícias saindo do forno. É direto dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, que está no olho do furacão, no ZEWA, acaba de trazer informação fresquinha que vai fazer ministro se borrar de medo, pois o que está vindo por aí, as movimentações, as pessoas envolvidas nesse julgamento lá nos Estados Unidos, não vai ter perdão não. Aquela autoridade aqui do Brasil, do STF, que está envolvida nisso, vai pagar caro e será punido severamente. É só para fazer um resumão da história. Felipe Martins, a gente vê ali uma inserção falsa da entrada dele nos Estados Unidos no final de 2022, e essa inserção dos registros migratórios da autoridade americana no final de 2022 foi o que justificou a prisão dele no Brasil. Veja só, o Felipe Martins é o primeiro caso, parece história de português, a gente fica brincando com o português fazendo piada, mas os portugueses é que tem que fazer piada com nós, porque olha só, é a primeira vez que você vai ver um fugitivo, um cara que fugiu para os Estados Unidos, sendo preso no Brasil. Não é inacreditável, né? E ainda tem matérias da Revista Oeste dando conta de que o Alexandre de Moraes sabia que o Felipe Martins sempre esteve no Brasil, mas ainda assim mandou prendê-lo. Então, o que está acontecendo agora? Né? Os advogados do Felipe Martins se movimentaram, pediram os registros migratórios dele, né? É direito da defesa. Então aqui, que é um país sério, que segue a lei, se fosse no Brasil, o Alexandre de Moraes esqueça. Né? Ia dar no máximo um dia de imprensa e acabou, né? Porque ele é a lei, como diz o Henrique XIV, eu sou o Estado. Mas aqui, os advogados dele pediram os registros. E eles receberam esses registros, mas não o acesso completo. Então, o que os advogados do Felipe Martins querem saber? Eles querem saber quem foi o agente de imigração, né? No Brasil é a Polícia Federal que faz isso. Aqui é o CBP, né? O Customs and Border Patrol. Eles querem saber quem da imigração americana inseriu essa entrada falsa do Felipe Martins em território americano. Porque nada me tira da cabeça, Vitória, que esse agente agiu em conluio criminoso com autoridades brasileiras. Não é possível que esse agente ele tenha acordado um belo dia e falou: sabe, tem um cara no Brasil chamado Felipe Martins, vou botar a entrada dele aqui sem querer aqui nos registros migratórios americanos. Isso daí vai justificar a prisão do cara por mais de 6 meses, começando 10 dias de solitário. Possível. Então, a defesa do Felipe Martins, dia 9 de abril, semana que vem, ela vai ter a primeira audiência na Justiça, na cidade de Tampa, na Flórida, para tentar ter acesso ao nome desse burocrata. Normalmente, aqui nos Estados Unidos, quando um advogado de defesa pede esse acesso, ele tem acesso completo. Curiosamente, no caso do Felipe Martins, eles receberam acesso, mas bloqueando o nome do agente e bloqueando alguns outros dados. Então eles acionaram a justiça contra o Estado americano, contra o CBP, para ter acesso a isso. Eu acho que tem muita chance de vitória, e se eles conseguirem, através desse mecanismo judicial, isso vai dar margem para uma outra ação criminal que será impetrada contra esse agente que prejudicou o Felipe Martins, para saber dele por que ele fez isso, se ele agiu em conluio com outras autoridades. E aí eu deixo a imaginação de vocês que estão nos assistindo na Auri Verde, para vocês responderem nos comentários aí, dizendo: vocês acham que esse agente americano recebeu, de repente, uma soprada no ouvido de um Fábio Shor? Porque o Fábio Shor esteve nos Estados Unidos aqui durante esse período conturbado. O Fábio Shor é o delegado federal que cumpre todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Então, numa das oportunidades que ele vê aqui nos Estados Unidos, veja, Vitória, agora eu vou falar no âmbito da suspeita, tá? Vou dar o benefício da dúvida aos nossos inimigos declarados, coisa que eles não fazem conosco. Mas para finalizar essa resposta, em determinado momento, né, o Fábio Shor veio aos Estados Unidos. Por quê? Porque a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, ela se deu utilizando, né? O que está registrado aqui no papel é com o passaporte antigo do Felipe Martins. E o nome dele estava escrito errado. Quando o Fábio Shor veio aos Estados Unidos, milagrosamente, essa aí é a suspeita, tá? Ele veio pra cá dizendo que foi investigar passaporte de vacina do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro, o cartão de vacina dele lá pra entrar nos Estados Unidos. Vou lá nos Estados Unidos resolver isso. Com muito afinco, né, Fábio Shor? Excelente trabalhador da justiça que o senhor é. Então, quando ele veio pra cá, foi quando ocorreu, suspeitas, que foi quando ocorreu a edição e a atualização para os dados corretos do passaporte do Felipe Martins e do nome completo dele. Então, pode ser que tenha ocorrido esse conluio entre o delegado federal que representa as ações ilegais do Alexandre de Moraes e um agente migratório norte-americano. Só que isso aqui, Pitoli e Borgo, é algo sério. Isso aqui, você sai da esfera de sanção que a gente tem falado, a partir daqui dos Estados visto americano, etc., para a esfera criminal.
Quando você entra nessa esfera criminal, você vai responder a um processo. Se você for condenado nesse processo, ainda que esteja no Brasil, vai ser pedida a sua extradição. Como o Brasil não permite a extradição de brasileiros, o que vai ocorrer na prática? Se isso daí se verificar, as autoridades brasileiras condenadas ficam proibidas de sair do Brasil. Ou, se saírem, estarão sujeitas àquilo que a gente chama de difusão vermelha na Interpol, que é, em bom português, um mandado internacional de prisão preventiva. Então, como vocês já viram políticos que não podiam sair do país, etc., talvez isso vire a realidade de Fábio Chor, de Alexandre de Moraes, né, de outras pessoas, de juiz André Vieira, de juiz Marco Antônio. E por isso que você está vendo, inclusive, essa debandada de juízes do entorno de Moraes. Porque muitos deles, certamente, já estão pensando que podem sofrer esse tipo de sanção. E agora, meu amigo, o jogo virou. O que começou com uma simples investigação internacional envolvendo um ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro virou um terremoto político que ameaça derrubar pilares do mais alto escalão do judiciário brasileiro. O caso Felipe Martins foi muito além das fronteiras dos Estados Unidos e do Brasil. Ele escancarou o que há de mais podre nos bastidores do poder, expondo conexões perigosíssimas. Ações deliberadas para manipular sistemas de imigração e, pior ainda, possíveis ordens diretas da Suprema Corte que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Agora não tem mais como esconder. A verdade já cruzou o oceano, está sendo investigada em solo americano e os responsáveis, cedo ou tarde, vão pagar o preço e não vai ser leve. As consequências disso, se confirmadas as denúncias e provas já em posse da justiça americana, são devastadoras. Primeiro, o nome de Felipe Martins, longe de ser apenas uma peça descartável, pode ser o fio da meada que liga autoridades brasileiras a operações criminosas internacionais. Segundo, ministros do STF que forem apontados como cúmplices ou autores intelectuais dessas ações, mesmo blindados politicamente no Brasil, podem se tornar alvos diretos de investigações internacionais. E acredite, nos Estados Unidos, toga nenhuma garante imunidade. Terceiro, estamos diante de um caso que pode abrir precedente para uma verdadeira devassa no judiciário brasileiro. Uma faxina geral que o povo tanto pede, mas que poucos têm coragem de iniciar. Por isso, se você acredita na verdade, se você quer ver justiça sendo feita de verdade, e não só para cidadão comum, mas também para quem veste toga e acha que está acima de tudo, esse é o momento de agir. Compartilhe esse vídeo com força, manda para todos os grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, seja onde for. Vamos fazer esse conteúdo explodir em visualizações. Mostra que a gente não tem medo, que o povo brasileiro está acordando e que ninguém mais vai engolir as mentiras desses que se escondem atrás de cargos e símbolos da República. Se inscreve agora no canal para não perder nenhuma atualização desse caso. Ativa o sininho, porque nos próximos dias a coisa vai ferver ainda mais e você vai saber tudo em primeira mão. E claro, mete o dedo no like. Esse simples gesto ajuda o algoritmo a espalhar essa verdade para ainda mais pessoas, quebrando o cerco da censura e da manipulação. Aqui é compromisso com a verdade, com o povo, com a liberdade de expressão. E pode ter certeza, enquanto eles tentam apagar os rastros, nós vamos iluminar cada detalhe. A verdade está vindo à tona e ela vai doer em muita gente grande. Juntos vamos mostrar que a justiça não pode ser seletiva e que nenhum poder é absoluto diante da força do povo. Que viva Cristo Rei! É, família, o chicote de aço tá estralando. O trem tá ficando, o caldo tá engrossando, o negócio vai pegar. A consequência será dolorosa pro Careca. O Careca acordou aí desesperado. 1.200.000 pessoas na Paulista. A Avenida Paulista estava tomada de ponta a ponta. Se o metro quadrado conseguimos colocar 9 pessoas, considerando a Avenida Paulista tem 130 metros quadrados, nós temos uma estimativa de 1.200.000 pessoas. Vamos ver aqui o cálculo feito pelo Pavinato. A Avenida Paulista... Ah, tá. Rapidinho aí, pessoal, vamos ver aqui. A Avenida Paulista ela estava tomada de ponta a ponta. Para quem não sabe, a Avenida Paulista ela é conhecida como casamento. Ela começa no Paraíso e termina na Consolação. De cima do trio elétrico, a gente vê até o Paraíso, onde a Paulista começa, a Avenida Paulista lotada, sem nenhum buraco. E
ali de onde está o trio elétrico até o seu final, que é a Avenida Rebouças, Consolação, nós víamos tudo isso lotado. Se em 1 metro quadrado nós conseguimos colocar 9 pessoas, considerando que a Avenida Paulista tenha 130 mil metros quadrados, nós temos uma estimativa de quase 1.200.000 pessoas nesse local. Ainda mais se nós considerarmos que a Avenida Paulista ela tem 18 adjacências, né? Ela tem 18 ruas perpendiculares que cortam a Avenida Paulista. Não é demais falar em um número aproximado em 1.200.000 pessoas nesta manifestação de hoje. Opa, deixa eu ver aqui, família. 1.200.000 pessoas. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Eu tenho um vídeo maior um pouquinho aqui, pessoal. Deixa eu pegar o mesmo vídeo aqui. Um pouquinho maior aqui, porque é um vídeo de 3 minutinhos. Mais detalhado. 1 milhão. Aqui, ó. Vamos ver esse vídeo aqui na íntegra aqui, ó. Preste atenção. Só foi 1 minuto. De uma fé, porque de cima do trio e eu estive lá, fiz algumas imagens. Tá baixo o áudio. Muita gente estava presente. Tá baixo o áudio. Deixa eu ver se eu pego outro vídeo aqui. Enquanto você dá o like aí, pessoal. Essa live será bem rápida. Não será aquela live muito extensa. Vamos ouvir aqui o doutor Sebastião Coelho aqui, que fala sobre as consequências que o Xandinho vai tomar por lomba afora aí. Pela notícia de que o julgamento do Filipe Martins no Supremo foi antecipado do dia 29 para o dia 22. Isso o que é normal é você adiar um julgamento, mas antecipar jamais. E eu quero dizer para você aqui em primeira mão, eu vou gravar um vídeo ainda, mas quero dizer em primeira mão. Nós temos dentro do processo um pedido de adiamento da sessão por conta de que nós necessitamos da geolocalização. Tem um pedido lá, o procurador fala que estava lá, existe a geolocalização, mas não colocam no processo. Essa é a primeira coisa. A segunda, eu quero desmentir alguns articulistas que falam assim, a fonte, né, disse que houve consenso com todas as defesas para antecipar o julgamento. Da parte do Filipe Martins, eu posso afirmar categoricamente, mentira. Não houve qualquer contato do Supremo Tribunal com os 4 advogados habilitados nos autos. Eu, o doutor Edson Marques, o doutor Ricardo Schiff e o doutor Marcelo Almeida. Nós somos 4 habilitados nos autos. Não houve contato com nenhum de nós para dizer, olha, estamos pensando em antecipar o julgamento. Vocês concordam? Jamais nós iremos concordar. Se nós estamos com pedido dentro do processo para um adiamento, para postergar, para que aquela prova esteja nos autos, porque é o seguinte, pessoal, o Felipe só está preso, eu estou falando rápido por conta do tempo que eu sei que... O Filipe Martins só está nessa denúncia só porque ele estava preso e ele está preso. Porque lembra que o Filipe Martins fazia a segunda Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes de um núcleo jurídico, que era o núcleo jurídico. Filipe Martins, o padre Eduardo e o advogado Maurício Saad. Né? Nenhum dos dois foi denunciado. E o Filipe Martins foi denunciado só para justificar o fato de tê-lo proibido lá naquela prisão arbitrária ilegal. Né? Que nós já estamos, aí os colegas que estão tratando lá nos Estados Unidos, eu quero dar o crédito e agradecer muito à advogada Ana Bárbara, mas também a outras pessoas. Eu quero agradecer a Ana Paula Henke, que tem lutado muito pelo Felipe, ao Eduardo Bolsonaro, que tem lutado muito pelo Felipe também, e também ao Paulo Figueiredo. Esses que estão mais à frente ali para mostrar os absurdos, que eles têm uma entrada melhor lá no parlamento americano e também na própria Casa Branca. Né? Então, esse caso do Filipe Martins, já está comprovada a fraude. Não é comprovar se houve fraude. A fraude está comprovada. E eu creio que as autoridades americanas já têm os nomes de quem participou de toda essa fraude. Evidentemente, como ontem eu vi uma live curta do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, ele diz, olha, gente, não chega na Casa Branca e toca a campainha e entra. Não é assim. Você tem todo o protocolo, a Casa Branca não vai soltar alguma coisa sem ter tudo em mãos. Então eu creio que esse caso do Filipe Martins, ele vai mudar muita coisa aqui no Brasil. Não posso dar nomes, porque eu, como fui juiz mais de 30 anos, eu tenho a cautela de sempre falar com a prova na mão. Se eu não tenho a prova na mão, eu não falo. Mas eu garanto a você que esse caso do Filipe Martins vai ser uma mudança no país. Agora, como advogado, eu trabalho com prova. E a prova do processo, ela é clara, no sentido da inexistência. Né? Então, no próximo dia 22, eu vou tentar adiar esse julgamento. Preparado para o julgamento, eu estou amanhã, eu tenho tudo isso na minha cabeça, no meu coração. Se me chamar para fazer a sustentação oral amanhã, não preciso pegar papel nenhum. Eu faço na hora, não tem nenhum problema. Mas a questão é que nós perdemos uma semana de preparação, né, para fazer esse julgamento, né, Picoli? Então eu quero dizer que eu tenho dada esperança
e convicção jurídica de que essa denúncia contra o Felipe Martins vai ser rejeitada. Eu creio que o caso do Felipe Martins, querendo Deus, nos dias 22 e 23, for mantido o julgamento, ele terminará em termos de processo com o sofrimento daquele moço e para a família, está ali com a tornozeleira eletrônica. Claro, tu não vai se comparar com uma senhora que está presa, está lá no presídio. Não é uma idosa, não vai se comparar. Mas ele está preso em casa, a vida dele acabou. Ele não pode trabalhar, não pode fazer nada. Teve a oportunidade de trabalhar nas eleições americanas, mas a restrição das cautelares dele impedia ele ter contato com mídia e tudo. Então, esses arbítrios todos agora estão sendo levantados casos pontuais. Agora mesmo, uma senhora me abordou ali na Paulista falando do caso daquele advogado preso lá em Brasília, que sofreu teria sofrido novamente maus tratos na prisão, né? Então, tudo isso aí tem que acabar. Eu acho, Sapitoli, se o Supremo Tribunal Federal tivesse um pouco de humildade, aquelas pessoas tivessem um pouco de humildade, o que eles fariam? Diz, olha, gente, está tratando de anistia e tudo mais, vamos fazer o seguinte, vamos colocar todo mundo em liberdade, recolhe passaporte de todo mundo, ninguém sai do país e vamos aguardar o que vai acontecer. Esse é um grande gesto, um gesto de grandeza dos senhores ministros, né, para com a nação, um gesto de pacificação. Mas se eles não querem, nós vamos tomar pelo esforço. Por esforço de todos nós que estamos nessa luta, e nós vamos conseguir a anistia sim. Vamos conseguir sim. E os parlamentares que têm lá os seus acertos no Supremo têm. Mas é uma minoria. Nós vamos conseguir a anistia. E na sequência, nós temos que conseguir a contagem pública dos votos. Não é questão da máquina. Você confia na máquina ou não confia? Eu não confio nas pessoas que têm a senha, os códigos, que controlam a máquina. Essa é a verdade. A máquina não faz, a máquina é programável, né? Então, eu acho que a contagem pública do voto, ouvi a Cris falando agora, que, olha, a Bangladesh já retirou essa questão de máquina eletrônica, agora só estamos... O Brasil e o Butão, por que será que a Europa não utiliza? Por que será que os Estados Unidos não utilizam? Então, isso tudo tem que ser colocado com muita clareza, sabe, Vitória? Então, eu tenho fé, eu estou a 100 metros da Vida Paulista, eu estou ouvindo lá o povo saudando, gritando, é uma felicidade, sabe, Vitória? Todo mundo unido num propósito, como estavam aquelas pessoas no 8 de janeiro, certo? Aquele saiu do controle por conta de uns baderneiros, de uns infiltrados, que a história vai mostrar quem fez aquela armadilha lá em Brasília. Por exemplo, eu, que sou uma pessoa idosa, uma boa experiência de vida, uma boa experiência jurídica, não caí numa armadilha, Pitólio. A minha prisão no Supremo Tribunal Federal foi uma armadilha. Daquela hora que eu gritei lá, e eu não nego nada, eu gritei mesmo. O único arrependimento que tem é que gritei pouco, para eles ouvirem, todos ouvirem. E não só o Alexandre de Moraes ficou tremendo lá com a folha, para todos ouvirem. Depois eu desci, você já sabe da história, concedi entrevista, estava indo embora, aí me chamam, doutor Paixão, vamos resolver isso ali na secretaria. E eu fui para aquela armadilha. Quando estava num corredor isolado, me deram voz de prisão. Tudo isso é uma covardia, Pitólio. Eu não vou ficar calado com essa história. Quem pensa que isso aqui está quieto, está muito enganado comigo. Eu vou aguardar somente até o dia do julgamento do Felipe. Quando passar, eu vou tratar todo dia da minha prisão. Isso é uma venda contra a advocacia brasileira. Se o Supremo Tribunal Federal prende um advogado de um certo reconhecimento público, como eu me tornei a nível nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal, o que não fará? Poderá fazer, seguindo o exemplo, um juiz lá do interior. Um advogado humilde, vamos dizer assim, que tem receio. Tá? Então, a minha prisão foi uma prisão da advocacia. Os advogados brasileiros foram presos com a minha prisão. E nós vamos lutar isso, queira a OAB ou não. Ter OAB não, tenho certeza que a maioria dos conselheiros federais da OAB, dos 81 conselheiros, estão contra esse arbítrio que foi cometido contra a minha pessoa, contra a advocacia, e cometido contra o direito de defesa. Direito de defesa, como é que o ministro diz, olha, tudo que o Ministério Público falou está nos autos, e o que a Polícia Federal buscou na casa das pessoas e não colocou no processo? Isso é um escândalo. Pessoal, o chicote tá estralando, o bambu tá gemendo, o pau torando. Vamos aguardar aí, família, as cenas dos próximos capítulos. Essa live é bem rápida, porque a gente já tá indo embora, voltando para Minas Gerais. Mais uma vez, quero agradecer do fundo do coração cada um que nos ajudou aqui, tá? Não precisam ajudar mais, o valor deu aí. Veja esse vídeo, vai subir um vídeo aqui, ó, assista ele até o final aí. E amanhã nós voltamos aí com novas informações. Hoje à noite não deve ter live, porque eu vou estar viajando aí. Um abraço e até breve.